Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos, amém, queridos? Queridos, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, para esse mês de dezembro e mais um pouco para frente, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre os Salmos. Uma campanha que nós lançamos lá na nossa igreja de leitura da palavra e nós, para essa temporada, a gente vai estar lendo o livro de Salmos. Então eu quero dividir com vocês aqui o que Deus falou comigo no primeiro capítulo, no capítulo 1 de Salmos, e gostaria que você ouvisse e que deixasse Deus falar no seu coração. Amém, queridos? Livro de Salmos, então, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, olha, o título da minha mensagem aqui, da minha versão é Os Justos e os Ímpios. Existem dois tipos de povos no mundo espiritual. Um deles são os justos, o outro são os ímpios. E o salmista está falando aqui desses dois tipos de pessoas e ele tem uma palavra para esse povo. No capítulo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluias, né? Glória a Deus. Amados, o salmista, ele está falando aqui de dois tipos de pessoa, né? Ele está falando dos justos e ele está falando dos ímpios. Quem são os justos que o salmista está falando aqui? Os justos somos nós, né? Que já confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Na verdade, a palavra justo, nós podemos dizer que justo é o Senhor Jesus, né? Nós somos justificados. Nós somos justificados por Ele. Romanos capítulo 5, verso 1 diz o seguinte, olha, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, nós somos os justificados. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, né? Damos honra a Ele, damos glória a Ele, né? Temos o Espírito Santo como consolador, como referência da nossa vida, né? Das decisões que vamos tomar, das atitudes que vamos tomar, né? Nós primeiro consultamos o Espírito Santo. Esse é o justificado. O justificado é aquele que anda na presença do Senhor e que faz a vontade do Senhor, aquele que vive para servir ao Senhor. E quem são os ímpios? Os ímpios, querido, é aquele que é incrédulo, aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O ímpio é aquela pessoa que ele age segundo o poder das trevas, ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com a santidade, ele não se preocupa, né, com aquilo que Deus vai pensar, como que Deus vai receber a atitude dele, né, ou a decisão que ele tomou. Esse é o ímpio. E a palavra está falando desses dois aqui, está trazendo um ensinamento aqui para nós, uma direção para nós de como deve proceder o justo ou o justificado diante do ímpio, na presença do ímpio. Então lá no verso 1 ele diz assim, ó, ele diz que o justo, que ele é bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele está falando para um tipo de crente que não toma conselho com o ímpio, né? Que quando ele precisa de uma orientação, quando ele precisa de um conselho, ele não vai buscar no ímpio. Por quê? Porque o ímpio, ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com as coisas de Deus. Então ele não vai receber do ímpio um bom conselho. Ele está dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não
não faz a vontade dos ímpios, né? Que não confia, que não tem vínculo, né? com aquilo que o ímpio pensa, que o ímpio pratica, né? E ele diz que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele está dizendo que o justificado, que ele não deve andar com o ímpio, que ele não anda com o ímpio, não tem parceria, né? Não tem comunhão. É claro que nós estamos no mundo e nós temos um chamado e Deus tem um propósito na nossa vida. O propósito da nossa vida é ganhar almas. Então a gente precisa estar no meio das pessoas para ganhar essas pessoas para Jesus, para falar do amor de Jesus para essas pessoas. Isso é o papel nosso, isso é a função nossa. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, né? Mas o que a palavra nos direciona a fazer é, uma vez que nós estamos no meio, né, de pessoas ímpias, de pessoas que não temem ao Senhor, é de ser luz na vida deles e não ser atraído por eles para as trevas. E aí ele diz mais, ele diz assim, olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores, queridos? Os escarnecedores são aquelas pessoas que falam mal, né, do crente, que não crê na conversão do crente, que, né, ele não leva a sério a palavra, ele não tem temor de Deus, ele não tem vida com Deus, ele faz as coisas, mas ele não consulta Deus, ele não quer saber, né, a orientação de Deus, ele não quer saber se agrada ou não a Deus. Esse sujeito, o escarnecedor, ele vai estar sempre com uma piadinha em relação ao crente, ele vai estar sempre, né, com alguma coisinha que machuca o crente, que, sei lá, né, que desagrada o crente. Esse é o escarnecedor, o cara que zomba da palavra de Deus, é o cara que zomba pelo modo de você se vestir, né, pelo estilo do seu cabelo, né, aqueles que usam saia grande, aqueles que usam uma camisa por baixo. Esse é o zombador, todo que fala mal de você, que te critica, né, que ri do seu estilo de vida, aquele que crê, aquele que ri do Senhor Jesus, né, aquele que difama o nome de Deus. Esse é o escarnecedor. Ele está dizendo que nós não nos assentamos em roda, né, nós não fazemos parceria com esse povo, nós não temos nada a ver com esse povo. Mas ele diz o seguinte, ele diz que o justo, que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele está dizendo que o justo, ele tem prazer na palavra do Senhor, em meditar na palavra do Senhor. Por quê? Porque o justo vive segundo a palavra do Senhor. O justo vive para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Aí ele diz que o justo, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista está dizendo, querido, que o justo, ele compara o justo com uma árvore frutífera, uma árvore que dá fruto no tempo certo, mas que a todo tempo, né, todo ano ela dá fruto. Nós estamos aí agora no mês de dezembro, né? E esse mês de dezembro, ele é o mês da manga, ele é o mês do lixia, ele é o mês do piqui, não é mesmo? Então, todo ano nessa época nós temos fartura de lixia, nós temos fartura de manga, nós temos fartura, né, de piqui. Então, é o tempo dessa árvore dar esse tipo de fruto. O que o salmista está falando é que nós somos essa árvore, que nós damos frutos, né, frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento, querido? É frutos de santidade, é fruto de honestidade, de andar na verdade, de fazer coisas que agradam ao Senhor, de ter uma vida que justifique, né, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Amém? Aí ele diz o seguinte, olha, aí ele vai falar dos ímpios, mas ele diz assim, olha, os ímpios, eles não são assim. Ou seja, os ímpios, o ímpio, ele é uma pessoa totalmente contrária do justo. Aí ele vai dizer, são porém como palha que o vento dispersa. Ele está dizendo que o ímpio, que ele é uma pessoa sem propósito, que ele não tem direção, né? O ímpio é aquele camarada que
que vive nas trevas, que está aprofundado no pecado, que não tem arrependimento, que não tem temor de Deus, que não quer mudar de vida. Mesmo conhecendo a verdade, ele não quer mudar de vida, ele quer andar desse jeito. Ele quer servir às trevas. Talvez por ignorância, talvez por decisão própria mesmo, talvez ele não quer ouvir a palavra do Senhor, ele não quer se decidir por Jesus, ele escolheu viver no pecado. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa dentro do carro falou assim: ser crente é muito difícil, a gente é proibido de tudo. Na verdade, não é que seja proibido, é porque a gente conhece a verdade e a gente sabe daquilo que a gente não deve fazer, daquilo que desagrada a Deus. Mas o ímpio, ele não está preocupado em agradar a Deus, ele está preocupado em agradar a sua carne, os seus prazeres, a sua vontade. Por isso que ele perece, por isso que ele não tem salvação para esse sujeito, uma vez que ele não quer viver debaixo da vontade da lei do Senhor. Aí ele diz o seguinte, olha: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Queridos, o ímpio é aquele camarada que ele fala palavrão, é aquele camarada que como é que eu vou dizer? É o cara que é adúltero, o cara que é fornicador, é o cara que fala mal das pessoas, o famoso fofoqueiro, aquele que está preocupado com a vida do outro, aquele que expõe a vida das pessoas. Então ele está dizendo que esse sujeito, eles não prevalecerão no juízo, e que eles nem os pecadores, eles não prevalecerão também na congregação dos justos. Eles não se misturam. O que o salmista está dizendo, querido, é que justo e que ímpio, é que eles não se misturam. Cada um no seu caminho, O nosso caminho é o caminho de Cristo, é o caminho da verdade. O justo não, o justo é o caminho dele, é o caminho da carne, dos prazeres, de fazer aquilo que agrada o seu ego, o seu desejo, a sua vontade. E ele está dizendo que nós não devemos, nos associarmos ao ímpio. O ímpio tem o estilo de vida dele, nós temos o estilo de vida nosso. E o que nós precisamos pedir ao Senhor, querido, é que Ele nos revele, quanto às nossas amizades, como que nós estamos vivendo essa amizade com esse ímpio. Para quê? Para que a amizade com essa pessoa, para que ela não nos influencie a fazer também as coisas que desagradam a Deus. Às vezes a gente está numa amizade aí que o cara, a todo tempo ele está fofocando da vida dos outros, a todo tempo, você está vendo que ele está dando calote nas pessoas, você está vendo que ele não tem compromisso, com as coisas de Deus, que tudo ele leva na brincadeira, tudo ele leva, e aí a gente fica com essa amizade, e essa amizade atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa vida como cônjuge, atrapalha a nossa vida como filho, como pai, como mãe. Essa amizade, ela vai nos levar para o mau caminho, ela vai nos levar para a perversidade, porque o ímpio, ele é perverso de natureza, porque ele não se arrependeu. Então, queridos, o que o salmista está falando é que se você foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz, você é um santo, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, e que você não deve fazer alianças, fazer parcerias com os perversos, com os ímpios. Com certeza, mais cedo ou mais tarde, ele vai te desviar do caminho do Senhor. Queridos, o nosso compromisso é com o Senhor, é com Jesus, com a sua palavra, em fazer a vontade do Pai. Aí ele diz o seguinte, olha: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, olha, para você que foi justificado no Senhor, para você que anda na verdade, para você que conhece Jesus e quer ter uma vida de santidade, o melhor, querido, é que você se afaste dessas amizades, ou que você diminua o relacionamento, estreite um pouquinho essa comunhão, para que você não perca a sua fé, para que você não perca a sua salvação, para que você, quando o Senhor te chamar, você possa ir para a vida eterna, morar com Deus, que o ímpio não te atrapalhe, que ele não te desvie do caminho do Senhor. Amém?
Vamos fazer uma oração? Eu imagino que, né, é difícil a gente fazer essas escolhas. Às vezes as pessoas, né, elas precisam de trabalhar e naquele trabalho, né, tem pessoas terríveis, né, pessoas que fazem todo tipo de maldade, de perversidade, e fica difícil, né, não conviver com essas pessoas, fica difícil tomar uma decisão de não se aliar a essas pessoas. Então eu quero pedir ao Senhor nesse momento em oração para que Ele nos dê sabedoria para que a gente possa arrumar um meio de não perder essa amizade, mas também não ser transformado pela atitude das pessoas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, em nome de Jesus. Pai, ouvindo aqui a Tua palavra, Senhor, nós entendemos que o Senhor fez de nós pessoas especiais para o Senhor, pessoas santificadas, pessoas justificadas, e nós entendemos também, Pai, que a vontade do Senhor é que permaneçamos na Tua presença e que nós não venhamos, Deus, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, Pai, o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor nos dê a revelação das pessoas às quais nós temos que nos distanciar um pouco, a gente tem que deixar de lado um pouco, porque está atrapalhando nosso convívio com o Senhor, está atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, está interferindo na nossa vida conjugal, está interferindo na criação dos nossos filhos, está interferindo na nossa vida de comunhão com o Senhor. Deus, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê estratégias, Deus, para não perder a amizade com essas pessoas, mas também, Deus, não nos deixar levar pelas suas práticas, pelas suas condutas, pelo seu modo de viver. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Te pedimos que o Senhor segure em nossa mão, te pedimos que o Senhor nos firme na presença do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê direção e sabedoria, nos dê discernimento, que o Senhor nos dê inteligência, Senhor, para vencer essa barreira, para vencer essa dificuldade e sair lá na frente campeão, vencedor, do qual o Senhor já nos fez vencedor. Assim, Deus, nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós nos vemos em outro vídeo, em nome de Jesus.